A paz, irmãos, espero que todos estejam bem. Neste momento nós vamos estar falando um pouco sobre perseverança e para essa reflexão nós vamos utilizar como referência 2 versículos da Palavra de Deus. O primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 42, e o segundo em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Em Atos dos Apóstolos 2, no verso 42, a Palavra de Deus declara, faz uma narrativa do modo de vida dos novos convertidos em Cristo Jesus. Diz assim o texto: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa narrativa é um resumo do modo de vida, da forma como os cristãos passaram a se comportar a partir da sua conversão. Isso se deu após a ministração do apóstolo Pedro, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. E essa narrativa ela é um resumo do modo de vida daqueles cristãos. E nós podemos aqui destacar 4 coisas muito importantes. A primeira delas é a perseverança, que é a atitude constante dos cristãos em relação a 3 pontos. Atitude firme em relação a perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão, ou no estar reunidos enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, no partir do pão e nas orações. A perseverança no ensino dos apóstolos, ela deve ser entendida como algo mais completo. Não é somente o ensino dos apóstolos, isso está explicado no Novo Testamento. A doutrina ou os ensinamentos dos apóstolos é a doutrina e os ensinamentos dos apóstolos e profetas, que formavam então a base, o alicerce da fé cristã. E essa base, esse alicerce, ele está fundamentado na pedra angular, que é Jesus Cristo. Então não é a perseverança em qualquer ensinamento, mas naquele ensinamento que Deus propôs para a sua igreja. Nesse sentido, não havia nenhum risco, nenhum perigo para os cristãos seguirem esses ensinamentos. O segundo aspecto, a segunda coisa importante que nós temos aí em termos de prática de vida, era exatamente o hábito dos cristãos de compartilharem o pão, partirem o pão. E aqui envolvia 2 aspectos. Um aspecto ligado à vida cotidiana, à alimentação mesmo habitual dos fiéis, dos irmãos, e o outro ligado à Santa Ceia. Então, se nós lermos no Novo Testamento, no livro de Atos e outros livros, e nos depararmos com a expressão partir o pão, em alguns contextos se refere à nossa alimentação diária, a alimentação diária dos cristãos. E em outros momentos, a celebração da Santa Ceia. E os novos convertidos, eles eram constantes, tanto na prática de compartilhar seus alimentos, deixar que outras pessoas participassem com eles à mesa, de forma generosa, altruísta, como também eram perseverantes na celebração da ceia. E também na oração. Eles perseveravam na oração. Então, assim era a vida dos cristãos, de uma forma mais resumida. Eles estavam sempre perseverando nos ensinos dos apóstolos, em manter a comunhão entre eles, inclusive compartilhando sua própria alimentação, sendo participantes habituais nas celebrações da ceia e também nas orações. O outro versículo, ele está em Hebreus 10, no capítulo 25, e ele é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento de um irmão em Cristo para os seus irmãos em Cristo. Lembrando que o livro de Hebreus, ele foi escrito para os hebreus, para os judeus cristãos.
E foi escrito por um hebreu, por um judeu, que era um judeu fiel e erudito. A gente pode dizer que é um escrito de um irmão para os seus outros irmãos. E não é uma palavra que se restringe única e exclusivamente à comunidade cristã de origem judaica daquela época. Ao contrário, é um ensinamento de um irmão para outros irmãos. E nós podemos aplicar isso também para nossas vidas, porque hoje nós recebemos esses ensinamentos de um irmão para outros irmãos, seja de origem judaica, seja um gentio, tirado dentre outras nações. Então diz assim no livro de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25. E é uma palavra de encorajamento, não é uma censura, não é uma repreensão, não é uma reprovação, é uma palavra de encorajamento. É nesse sentido que nós devemos estar olhando. O escritor, ele dá uma palavra de encorajamento aos seus irmãos. E ele diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Essa é a mensagem que eu compartilho hoje com os irmãos. Devemos, em épocas difíceis, em momentos de crise, de dificuldade, de angústia, nos motivarmos mutuamente, nos exortarmos mutuamente, nos encorajarmos mutuamente, como fizeram nossos irmãos em Cristo há mais de 2000 anos atrás. Eles também viveram tempos difíceis, angustiosos, corriam risco de vida, sofreram perseguições, mas tiveram essa prática de vida. Nós não podemos perder isso nos nossos dias. É importante nós nos encorajarmos, nos motivarmos e, principalmente, não abandonarmos a nossa comunhão enquanto igreja, enquanto comunidade do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer a todos vocês. Que Deus os abençoe.